Não sei, amor. Oi, gente. Vou só chamar o pessoal aqui, já vamos entrando. Falta 3 minutos oficialmente, né? Mas aí a gente já vai fazendo uns testes aqui, vendo como é que tá tudo, iluminação, som, fone. E vamos embora. Sempre aquele início de live, né, que a gente para convidar o pessoal. Oi, galera. Olha, gente, papai tá na área. Ai, gente, vou ficar nervosa. E aí, Thiago, tudo bom? Lívia, minha amiga, saudade. Pamela, tudo bom, Pamela? Vamos fazer o seguinte, vocês me dão uma ajuda? Tem um aviãozinho bem aqui embaixo, ó. Tem tipo um aviãozinho. Você clica nesse aviãozinho, escolhe lá umas pessoas, de preferência quem já tiver com a bolinha verde, convida para a live, tá? A Dani daqui a pouco tá chegando aqui. Dani é minha convidada da live de hoje. E já deixa eu ir adiantando quem é a Dani para vocês. Depois eu vou repetir tudo de novo. Oi, Keilinha, tudo bom? A Dani, gente, ela é uma pedagoga que decidiu ensinar o filho dela em casa. Os filhos dela, né? Ela tem 2 filhos. Eles não frequentam escola. E isso para mim foi assim, disruptivo, foi uma doideira. Eu falei, como assim não frequenta escola? Que troço é esse? É o tal do homeschooling. Né? Nos Estados Unidos isso aí já rola. Aqui no Brasil, a gente vai perguntar para a Dani como que é essa realidade dentro do Brasil. Como é viver isso, como é que a gente pode fazer isso. E eu sempre quis aprender mais sobre esse assunto, só que eu não sabia para quem perguntar. Eu não tinha ninguém próximo de mim. E aí agora eu conheci a Dani, está sendo ótimo. A gente teve uma reunião hoje de manhã, né, eu e ela, que eu queria entender um pouco mais como funciona. E assim, gente, eu fiquei enlouquecida. E sinceramente, eu acho que para esse tempo que a gente está vivendo agora, é super importante a gente ter alternativas, né, para as nossas quarentenas aí. E ela vai estar dando aqui várias dicas, vai estar falando como que ela fez, vai contar um pouquinho da história dela. E a gente vai estar trazendo para vocês todo esse conhecimento. Volta assim, Keilinha, mas convida a galera aí, ó. Vai convidando todo mundo, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Dani entrou. Oi, Dani. Seja bem-vinda. Só não está aparecendo para mim aquela opção de te convidar. Então, se estiver aparecendo aí para você, você me convida que eu já ponho você aqui para dentro. Oi, Lorena, tudo bom, Cíntia? Como é que vocês estão? Meu amorzinho tá aí também, Sérgio. Daniela Leandro, tudo bem, Dani? Outra Dani aqui também. Deixa eu ir acenando para vocês, porque a hora que a gente engrenar no assunto, aí já era. Eu não dou mais tchauzinho para ninguém, eu vou até desativar aqui os comentários, justamente para a gente conseguir. Lorena, mulher que desembaraçou minha vida. Lorena, tô com uma mentoria. Se eu fosse você, eu vinha, hein? É só para 20 mulheres, ainda tem algumas pouquíssimas vagas. Me chama lá no direct para eu te explicar como é que tá funcionando essa mentoria, porque olha, lá eu não vou desembaraçar não, lá eu vou arrancar nó, vou arrancar tudo. Vai ser top. Já está sendo na realidade, né? Porque já começou. Oi, Fran. Tudo bom? Rovena. Aí, Dani solicitou. Que aqui é bom. Dani já está chegando na área. Oi, Oi, querida. querida! Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Oi, Vou tirar meu pessoal. Vou fone tirar porque meu tá dando fone porque retorno. tá dando retorno. Pronto, vê se ficou Pronto, bom. vê se ficou bom. Tá ótimo. Pra mim tá dando Pra retorno. mim Eu tá dando falo, retorno. Eu falo, aí eu me aí escuto. eu me escuto. Horrível. Não sei como é que Não tira sei como isso. é que tira isso. Não, tá tranquilo, viu? Pra mim tá audível. Todo mundo tá me ouvindo bem também? É o volume dela, É o amor? volume dela, amor? Meu marido deu a Meu marido sugestão deu a de sugestão você abaixar um de pouquinho o baixar seu um pouquinho o volume. seu volume. Tá. Oi? Oi? Eu abaixo um É, pouquinho eu o abaixo um meu. pouquinho o meu. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vocês estão ouvindo bem Vocês aí do estão outro ouvindo bem lado? aí Tá do tudo outro lado? Tá tranquilo? tudo Ainda tá tranquilo? dando eco. Ainda tá dando eco. Se quiser, eu ponho o Não, fone. é como igual sabe quando você liga Igual e sabe você quando você fica liga e você escutando? fica escutando? Então, será que se eu colocar o fone vai melhorar pra você?
Não sei, vamos tentar. Vamos tentar. Vou tentar, Tá peraí. dando retorno, né, Fran? né, Fran? O eco é horrível. É horrível. Se for o caso, a gente sai e entra de novo. Eu acho que vai melhorar agora, não vai? O seu tá normal. O meu ficou normal. Então, Tá dando eu eco coloquei o ainda, fone, gente? eu acho que vai melhorar pra você. Acho que melhorou sim. Acabou pra mim o eco aqui. Creio que acabou Tá. lá também. Eu fico aqui com Show o de fone. bola. Gente, a gente vai falar sobre um assunto muito bacana. Eu conversei com a Dani hoje de manhã, né? E a gente conversou milhões de assuntos em 2 horas. Foi muito Verdade. legal mesmo. E a gente vai estar falando sobre o trabalho que a Dani desenvolve, né? Ela é consultora de homeschooling. Vai me corrigindo se eu estiver errada, tá? Pode deixar. E ela faz uma consultoria com famílias, né? Para as famílias que estão fazendo essa transição de sair com o filho da escola para educar em casa. E eu fiquei super interessada nesse assunto e principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, todos fomos forçados a fazer o homeschooling. Já estamos tendo que fazer isso. A gente não sabe quanto tempo vamos ficar nessa situação. Então, assim, a gente vai ter que se adaptar. E como a Dani já faz isso no dia a dia dela, eu achei super importante trazer a Dani aqui para uma live. Oi, Letícia, tudo bom? A Letícia que fez a ponte entre eu e a Dani, né? Obrigada, viu? Olha aí o fruto, né, do network. Isso é maravilhoso Verdade. mesmo. Eu achei super importante trazer a Dani aqui para a gente estar discutindo um pouco, entendendo melhor como funciona o homeschooling, né? Como que é isso dentro do Brasil, porque nos Estados Unidos a gente sabe que lá já é uma realidade, aqui ainda não é uma realidade oficial, mas já tem muitas famílias que fazem. Então isso já é alguma coisa. E quem não faz ainda, quem não sabe, não entende, ou nunca nem ouviu falar, vai ter a mente aberta aqui com certeza, né? Vai abrir aí a mente e vai entender um pouco mais como é que funciona essa dinâmica. E para esse tempo que a gente vive agora, né? As dicas que a Dani vai trazer, porque ela já vive isso, acho que há 6 anos, né? 3 anos e meio com o Bruno. 3 anos e meio, né? Que ela anos e vive, meio que eu vive o já homeschooling. pratico homeschool. Que ótimo. Então, Dani, fala pra gente um pouquinho, o que é, afinal de contas, o homeschool? Então, ao pé da letra, nós entenderíamos o homeschool como escola em casa, né? Sim. Mas eu diria que homeschool é um estilo de vida. Você, além de você tomar decisões muito mais assim, digamos assim, que os pais estão no comando da educação de uma maneira muito mais intensa do que famílias que levam o filho para a escola, porque a gente acaba terceirizando determinadas coisas, né, quando nós levamos nossos filhos para a escola. E no homeschool, a responsabilidade está totalmente sobre a família, tá? E por que eu falo que é um estilo de vida? Porque, de fato, a partir do momento que você começa a praticar o homeschool, a sua vida toda muda. Eu falo que a família inteira começa a pensar de um modo diferente. A gente vive 24 horas por dia em atividade juntos, né? E não é como a gente imagina que seja. A maioria das pessoas imaginam que a educação acontece em casa de uma maneira regrada, como acontece na escola. Por exemplo, agora é português, daqui 1 hora é matemática, depois daqui 50 minutos é ciências. Não. Na educação domiciliar, a criança aprende o tempo todo, seja fazendo arroz, né, junto com os pais, ou seja com o fichário aberto. Então, a gente tem os momentos de educação formal e dos momentos de educação informal. Por isso, eu digo que o homeschool é um estilo de vida. Tá? E pela nossa conversa hoje de manhã, é um estilo de vida mesmo. E uma coisa que a gente até comentou, esse formato que a escola tem, eu não sei quem está aqui nos assistindo o que pensa disso, né, mas... o que você acha, assim, com relação à escola? Você vai para a escola, deixa seu filho na escola, e seu filho entra numa sala de aula. Não, esquece seu filho. Lembra de você quando você estudava. Você entrava na sala de aula. Aí o professor de português começava a dar aula de português. Aí português é uma matéria que não é tão fácil, principalmente a nossa língua é muito complicada, né? Tem muitas regras e tudo mais. Então o professor de português estava ali te ensinando. E quando você começa a engrenar no assunto, acaba o tempo de aula, troca para matemática, é como se você fosse jogado assim um balde de água fria.
E em casa, você não precisa ser assim. Você tem essa liberdade, né? Hoje a gente vai estudar Eu só acho, português. Vamos pegar eu esse acho até assunto aqui. interessante, Carla, eu acho até interessante falar, né, que eu estive em sala de aula, eu sou pedagoga, e para mim foi uma quebra de paradigmas. A maioria de nós, né, fomos escolarizados e não imaginamos um mundo sem a instituição escola. E, de Exatamente. fato, a escola sempre vai existir, isso é uma coisa que eu Uhum. deixo muito claro, porque existem pessoas que necessitam dessa Sim, sim. instituição, Eu tanto não que tenho nada contra, né? Estamos eu aqui. ofereço consultoria, inclusive para escolas, e dou Uau. capacitação para professores também, né? Além de trabalhar com famílias. Mas foi uma quebra de paradigmas, porque eu não imaginava que fosse possível que a criança aprendesse longe da escola, principalmente por conta daquele mito da socialização. Que, mas e como o meu filho vai aprender, né? Ou longe dos amigos, como é que é? Ele vai ficar numa bolha? Não, isso é um mito. Hoje a gente oportuniza situações em que os amigos vêm até aqui, ou ele socializa com todo mundo, desde bebezinho até o idoso, que é vizinho, ou no parque, a gente vai na biblioteca e conhece outras pessoas. Então, assim, é um assunto amplo, a gente não vai conseguir abordar tudo, Sim, obviamente, né, sim. nessa live, Ó, uma coisa que eu mas acho eu me coloco à importante, disposição também. uma coisa que eu acho importante, assim, a gente pontuar aqui nessa live, né? Qual que você vê, assim, qual o maior benefício que você enxerga de ter partido para o homeschooling? E se você está há É três o anos, eu entendo que amor. você não se arrependeu, né? Não, eu não conheço família que tenha se arrependido e voltado. Eu Entendi. não Ai, que conheço. E top. olha que eu Já, conheço muita gente que meu coração pratica já se homeschooling. alegra. E qual que é o Não, eu benefício, não assim? conheço. Existem, ó, só para você ter uma noção de números, existem mais de 7 mil famílias. Isso há 3 anos já tinha esse número de Olha, 7 mil, então já deve ter muito mais. no sete Brasil isso. mil famílias que praticam homeschool no Brasil, né? Uau! Então, eu não conheço ninguém dos contatos que eu tenho que tenha voltado para a escola voluntariamente. Se voltou, às vezes voltou por alguma demanda necessária, né? Mas o maior benefício é o desenvolvimento do amor pelo conhecimento. Isso é algo que aflora dentro de casa e não tem volta. A criança, ela se apaixona mesmo por essa liberdade de aprender, por esse amor pelo conhecimento, e algo novo acontece, entendeu? Uau! E esse amor pelo conhecimento foi justamente essa minha busca no começo, porque o que me alertou para a necessidade de fazer algo foi justamente ver meu filho chegando em casa da escola com um olhar, sabe, cabisbaixo, sem ânimo, sem vida e cada vez mais desanimado para o aprendizado. E eu amo aprender. Como é que meu filho não vai amar aprender? Então isso para mim estava sendo bastante frustrante e eu precisava É. fazer alguma coisa, Eu entendeu? vivo isso dentro da minha casa, né? Aquela luta de acordar a criança e falar, agora é hora de ir para a escola, aquele, não, não quero. Então, Aff. isso para mim é Uau, é terrível. horrível, gente. É horrível, porque assim, E quando a gente aqui, não conhece as possibilidades, né? É questão de possibilidade. Muita gente não sim. sabe que existe essa possibilidade, né? E a próxima pergunta é até a respeito disso. Mas quando a gente não conhece as possibilidades, a gente fica limitado, né? E uma coisa que a gente falou hoje, que eu achei super interessante, é quem aprende não depende. E na Exato. escola, eles estão sendo escolarizados, o que não significa que eles estão aprendendo, né? Porque quando você faz coisas com má vontade, você não gera aquele aprendizado real. Você faz porque tem que fazer. Eu acho que nada na vida tinha que ser você tem que fazer isso. Você tem que entender o princípio por trás daquilo ali. Quando você entender o princípio, você vai fazer sem ninguém precisar te mandar fazer nada, né? E é pegar o gosto Exato. mesmo. A É gente o foi criado para desenvolvimento isso. do autogoverno, né? É o desenvolvimento do Exatamente. autogoverno, desse amor pela aprendizagem. Eu acho que isso faz com que a criança trilhe um caminho novo e que não saia dele nunca mais, entendeu? Bem legal. A Priscila falou aqui, olha, eu já li que nos Estados Unidos esse estilo de vida é usado por muitos anos na vida da criança. Acho muito interessante para não sobrecarregar somente a escola. É interessante, mas vai muito além de sobrecarregar ou não. Vai muito além, né? Sabe o que eu costumo dizer, Carla? Eu costumo dizer que a educação é um direito, e um dever, né?
E assim como alguém, por exemplo, se eu tenho um carro na minha garagem, eu não posso ser obrigada a utilizar o transporte público. Eu posso usar o meu carro, porque eu tenho um Sim, carro na garagem. Se eu, como mãe, como família, eu me vejo capaz de ensinar o meu filho ou minha filha, né, os dois, enfim, por que que eu vou delegar isso para alguém? Por que que eu preciso ser obrigada a delegar isso para alguém, para outra pessoa? A mesma coisa é um restaurante. Se eu faço uma boa comida, por que que eu vou ser obrigada a levar o meu filho lá no restaurante que não é tão saudável a comida ali e eu sou obrigada a colocá-lo ali. E como fica a minha consciência sabendo que meu filho está comendo algo ruim se eu poderia oferecer algo melhor? Então, sim. essa é a questão. A escola precisa existir? Precisa. Sim, Mas porque no modo como está o sistema educacional brasileiro, eu diria que ninguém poderia nos obrigar a isso. E aí entram é, todas as questões jurídicas, que não sei se é utópico para falar, mas acho que assim, vem aí a pode questão da ficar para gente tratar. a questão jurídica pode ficar para uma outra live, né? Se o pessoal interessar, a gente Uhum, marca mais alguma para tirar mais dúvidas. ótimo. Vou dar uma lida aqui nos comentários para ver o que o pessoal está falando e a gente vê se tem alguma dúvida já aqui dentro para a gente responder, né? A Keilinha falou Uhum. assim, ó, a escola para mim é muito mais que só aprender. Desenvolve habilidades sociais, é o aplicar a educação que os pais ensinam em casa. Vive uma política de fazer, ceder, organizar, trocar ideias. Só que nem toda escola consegue gerenciar isso. A gente sabe que algumas escolas particulares têm uma metodologia que proporciona realmente experiência para a criança. Existe, aqui acho que aqui em São Paulo, o projeto Âncora, você já ouviu falar? Já. Ele é um projeto muito legal, é uma escola, mas com uma pegada totalmente diferente que desenvolve tudo isso aqui. Mas a escola tradicional, a maioria delas estão com muitas feridas, muitos problemas. E não está conseguindo fazer com que isso aqui aconteça, né? A criança realmente pôr a mão na massa. Eu sei que tem escolas que fazem, tem escola que não faz. E a gente tem que se pautar também no ensino público, que é o que a maioria tem à disposição, né? Nem toda criança está na escola particular. Então, no ensino público, isso é mais precário ainda, porque lá ainda por cima você tem muitos profissionais que não estão sendo valorizados e isso interfere na forma como eles lidam dentro da sala de aula. Você vai contar no dedo dentro do ensino público Com um professor certeza. que está sendo desvalorizado e está feliz e está ali fazendo a parte dele. Existe. Eu conheço gente, mas não é a maioria, a gente sabe que a realidade é mais dura, né? E aí, nessas Uhum. possibilidades todas, eu acho que no Brasil o que mata é a obrigação. É te obrigar a É a ter que pôr na escola. Eu coerção, acho que a né? gente tinha que ter essa liberdade de escolher. Falar, ó, eu fico em casa, Exato. eu sei fazer isso, eu vou educar meu filho até X anos. Que não seja tudo, mas até uma etapa aqui eu quero ficar com ele, eu quero que ele cresça bem pertinho de mim. Depois de uma certa idade, né, se você optar por levar para a escola, você leva. É a liberdade. Eu não gosto quando tiram a liberdade do povo. Isso aí me incomoda muito, né? Que a Uhum. gente nasceu livre, foi feito para ser livre, e aí vem sistemas diversos, né? Governo, escola, religião, começando a te tirar a liberdade. Então, tudo que tira a liberdade, eu já. Vontade de matar. E o mais agravante é que a escola tem sido usado como palco de doutrinação, não digo nem política, tá? Nos documentos da ONU e da Unesco, você encontra afirmações de que eles utilizariam mesmo, e estão utilizando a educação como forma de mudança de valores da sociedade. Eles querem É muito modificar o grave. pensamento da família, o pensamento patriarcal. Se a sua família tem esse pensamento, é bom você ficar alerta, porque dentro dos livros didáticos, a manipulação já começa ali, Sim, entendeu? sim, Então, totalmente. é algo sério, é muito sério. As decisões que são tomadas pelas famílias homeschoolers, elas não são assim, deu vontade de tirar, né? Não, na verdade é algo embasado numa preocupação muito profunda, entendeu? É. Essa é a E questão. na minha formação agora, né? Eu sou coach, e na minha formação em coaching, eu fiz um curso há pouco tempo atrás chamado Jeito de Viver Família. E a gente estudou profundamente o desenvolvimento infantil. Né? E no coach a gente sabe, não só no coach, na psicologia, todas essas áreas que trabalham a mente e o coração, né? A mente humana e tal, a gente sabe muito bem que as principais crenças de um ser humano, caráter, tudo a personalidade, tudo isso se constrói numa criança até 12 a 14 anos de idade.
Ou seja, é toda a vida escolar dessa criança. E não adianta a gente pensar que a escola só tem que ensinar a matéria. Ela está influenciando diretamente na construção de crenças da criança. E não só a escola que eu falo, o corpo docente, professores, coordenadores, mas os coleguinhas também. Essa socialização também está influenciando. Então não é querer trancar o filho numa bolha, mas é repensar algumas coisas. Assim, até onde também essa socialização está sendo benéfica? Eu estou construindo que criança dentro desse ambiente. E aí é aquilo, né? Eu não sou contra, meus filhos estudam em escola, né? Eu estou pensando ainda, estou estudando essa possibilidade, estou querendo entender mais. Por isso que eu trouxe a Dani aqui, né? Para ela tirar essas dúvidas, desmistificar muita coisa. Mas a gente tem que pensar, eu tenho histórias tristes com relação à escola, tanto minhas, pessoais, eu desenvolvi uma crença de que eu era burra em uma determinada fase da minha vida, pelo tratamento de um professor comigo. Ele me travou e me bloqueou na mente. E eu passei daquela idade, que eu sempre tirei nota boa, sempre fui uma aluna exemplar, daquela idade ali até eu me casar, eu tinha aquela coisa, eu sou burra, eu não consigo aprender, eu sou ruim nisso, eu sou ruim naquilo. E eu reprovei 3 vezes na escola por conta disso, porque eu nem queria me dar o trabalho de estudar, porque, tipo assim, se eu acredito que eu sou burra, para que eu vou pegar uma coisa para estudar? Eu não confiava em mim, né? A minha autoestima foi afetada por conta disso. E aí, mais tarde, quando meus filhos foram para a escola, eu comecei a ver isso se repetir. Eu fiquei, gente, tem que ter uma solução para isso, não é possível. A gente abre guerra contra o bullying, guerra contra isso, contra aquilo, mas porque não temos a possibilidade de fazer em casa. Então, assim, é uma coisa para se pensar. Eu acho assim, nos documentos educacionais a gente vê muito um discurso de respeito à pluralidade de ideias. É como se eles buscassem discursar o tempo todo a respeito do respeito às diferenças. Mas não dentro de uma sala de aula, como professor eu falo, tá? É muito difícil você atender às diferenças. É muito difícil você atender o Joãozinho que está com dificuldade, né? A Mariazinha que tem uma questão da própria identidade que precisa ser resolvida para que ela avance em matemática. Então, o ambiente escolar em si, ele não coopera com as exigências que o próprio Estado impõe. Entende? Essa Sim. é que é a grande dificuldade. E aí os pais precisam dar todo o suporte em casa, obviamente, mesmo que seja parcialmente, para tentar puxar esse aluno para cima. E aí, dependendo da filosofia do professor, porque isso implica também no modo como ele ensina, a filosofia do professor pode não ser a mesma filosofia da família. E aí a criança, no meio disso, o que acontece? Ela acaba perdendo assim, o respeito aos pais e a autoridade do professor também. É complicado. Assim, se a gente ficar aqui, né, debatendo escola, homeschooling, vai dar pano para manga. Então, assim, o que a gente queria era trazer a ideia geral, cada um pense aí, né, como seria uma dinâmica, se faz sentido. Nesse momento agora, a gente está bem obrigados a fazer o homeschooling, por conta da quarentena e de tudo que está acontecendo. Agora, exato. Então, assim, a gente vai acabar tendo, todo mundo vai ter uma experiência. Exato. Todo mundo se viu nessa necessidade de praticar a educação domiciliar, né? A verdade é que todo mundo pratica a educação domiciliar, mas uns delegam ela para terceiros ou não. Dessa vez nós não vamos poder delegar. Exatamente. Dessa vez nós vamos ter que assumir, não vamos nem poder levar para casa do avô e da avó. Entendeu? Exatamente. Por conta dos riscos que isso traz para eles, né? Então, realmente nós estamos aí diante de um desafio muito grande, que me faz lembrar de quando eu comecei a fazer o homeschool. Entendeu? E como que foi, assim, essa transição? Eles estudavam em escola? Conta a história, Exato. conta a história. Meus filhos, na verdade eu não tinha a Carol ainda, os 2 filhos que eu tenho, o Bruno e a Carol, são adotivos, e eu só tinha o Bruno chegou com 7 anos e 11 meses, então ele não era alfabetizado ainda, e estava numa escola estadual. Fiz a tentativa de mudá-lo para a escola municipal, e em seguida ele foi para uma escola particular. Então ele passou por 3 esferas, né, de ensino. Completamente diferente também, né? As tentativas foram diversas, né, de prosseguir. Mas havia necessidades aí de desenvolvimento de identidade, né, muito mais necessária do que a própria alfabetização em si.
Uhum. Então, nós começamos a pensar nessa situação, nós vimos que ele estava se sentindo cada vez mais burro, 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 né? Mais inferior à classe, porque a classe te coloca no nível lá só por conta da idade, não por conta da Sim, capacidade, ou o nível que você está, né? Então, o Bruno estava com essa baixa autoestima, e aí nós pensamos então no homeschool, diante de várias questões aí que não dá para falar agora, mas alguns sentimentos vieram ao meu coração como mãe na época, porque eu me vi chamada por Deus para isso, tá? E isso é olha, um detalhe importantíssimo. Eu me vi chamada por Deus, tanto que foi uma coisa que me quebrou como um paradigma assim. Eu falei, mas Senhor, e agora? E a lei e tudo mais, né? E Deus foi muito claro comigo em Esther, ainda que não seja segundo a lei. Se perecer, pereci. Então foi muito forte isso, sabe? E hoje eu entendo os propósitos de Deus, admiro. né? É Top. sério, hoje eu entendo, mas foi com choro. Eu assumi isso com Uhum, choro. E pode ser que entendo. você que esteja aí assumindo a educação do seu filho agora integralmente nesse período de quarentena, você vai experimentar sentimentos de medo, né? Ai, será que eu vou dar conta? Né? De insegurança. Será que eu estou fazendo do jeito certo? De culpa. Será que eu fiz o suficiente hoje? São questões que batiam na minha porta o tempo todo, Uau. entendeu? Então eu Você é precisei humana, inicial. né? Você não se Exato, todos preparou, tipo assim, você não nós. foi lá, fez um curso de homeschooling e fez a transição. Foi. Não, e por incrível que pareça, não tinha uma DR educacional na época e eu não sabia como é que eu podia fazer, eu não sabia, não tinha, eu não conhecia pessoas, né, para me orientar. Eu lembro apenas que eu consegui entrar em contato com o Rick Dias da ANED e ele me deu alguns toques, né, de como da questão jurídica, né? Mas foi muito na raça, assim, sabe? E na coragem, na direção de Deus. Então eu acordava e eu buscava ouvir a voz de Deus para aquilo que Ele queria para mim naquele dia. Era uma coisa assim Uau. maluca, mas uma experiência de fé tremenda também, sabe? Foi bem Foi, aquilo que foi a gente maravilhoso. conversou hoje de manhã, né? Um como de cada vez. Exatamente, foi um Tremendo. como de cada vez, entende? Uau. E eu fiz um teste nas férias de julho, eu não tirei logo de cara. Eu fiz um teste em julho. Vocês, as mães que estão agora com os filhos em casa, não estão tendo tempo de adaptação. De repente, é terça-feira, o coronavírus está aí, ninguém vai mais na escola. Né? Então, não dá nem tempo de pensar sobre isso. Né? Então, imagina a aflição de vocês. Agora, eu fiz um teste nas férias e isso fica como dica para vocês, porque foi válido para minha família, né? Que foi trabalhar um assunto de interesse do meu filho. Então, quem me conhece já sabe, eu conto sempre essa experiência, porque eu acho que os pais, sabe, Carla, eles precisam olhar para os filhos. E nós Sim, estamos tendo essa oportunidade. Eu acho que Deus está isso. movendo as coisas de tal forma que é inevitável. O pai e a mãe que não tinha muito tempo com o filho, agora ele vai poder sentar na mesa com os filhos, olhar nos olhos deles, né, conversar, dialogar, e nesse diálogo descobrir aquilo que encanta o filho dentro das áreas do conhecimento. De repente, sua filha fala: Mãe, eu amo dançar. E aí você fala: Tá, vamos fazer um projeto sobre dança aqui em casa? Então, lá em minha casa, o projeto que eu desenvolvi foi relacionado à aeronáutica. E, Uau. gente, eu não sei nada sobre aeronáutica. Nada, nada, às vezes nada. Eu precisei aprender junto com o meu filho. Então, quando você pega um tema gerador desse, sabe o que encanta seu filho? É você sentar do lado dele e falar assim: vamos pesquisar isso? E aí ele enche de alegria. Primeiro, porque você está ali do lado, né, dele. Segundo, que você está se interessando por algo que ele também se interessa. Entende? Então, isso é maravilhoso. Isso é Uau. É tremendo. ver o E brilho funcionou nos olhos, demais. né? É ver o E brilho nos funcionou. olhos. Exato. Eu acho que o homeschooling não, eu acho que essa situação atual que a gente está vivendo, se a gente puder assim mudar um pouco o nosso olhar e tentar enxergar as oportunidades boas que estão surgindo, pelo fato da gente ter que estar ficando dentro de casa, a gente vai criar um foco diferente e a gente vai acabar descobrindo habilidades nossas que a gente talvez não sabia que tinha, e principalmente nos nossos familiares, no cônjuge,
né? Nos filhos. E isso que você está falando é tão importante, da gente parar um pouco para olhar nos olhos, né? Exatamente. Perceber a criança, perguntar o que que te faz feliz. E o tédio, ele manifesta essas coisas, sabe? Quando você está entediado e ficar muito tempo em casa, tem hora que você vai ficar entediado. Não sei quem aí já está Uhum. entediado, né? E sabe o que que você vai fazer? Você vai buscar algo que você ame para fazer. Nem que seja algo que você ame adaptado. Então, por exemplo, esse período que a gente está aqui em casa, o meu filho, ele encontrou a minha câmera fotográfica, porque alguns anos atrás eu cismei que eu ia ser fotógrafa. Então, eu comprei uma câmera, fiz uns cursos e me joguei, né? Só que Uhum. não, eu não queria aquilo para mim profissionalmente. Eu amava a fotografia, mas como um hobby, como uma maneira de fazer algo que eu gostasse. E aí ele descobriu a minha câmera. Ele falou assim: mãe, eu posso pegar sua câmera para tirar foto? E como ele já tem 12 anos, eu falei: pode, toma cuidado, não deixa cair, né, tal, mas vai lá. Uhum. E ele foi, desceu lá pro play, ainda não estava assim tão grave, né? As pessoas não estavam se escondendo dentro de casa, ainda estava todo mundo saindo, fluindo, indo para a piscina e tal. E ele desceu e ele tirou várias fotos lá embaixo, de flores, de bichinho, passarinho pousando. E ele subiu com aquilo e me mostrou. Ele, olha, mãe, e ficaram lindas as fotos. Ele tem talento para isso. E aí, o que que eu fiz? Eu Uhum. aproveitei que ele estava interessado naquele assunto e a gente ligou o YouTube, colocou alguns tutoriais, coisas que eu já sabia, mas eu falei, eu não quero ensinar, eu quero que ele pesquise por ele mesmo. Gente, o brilho nos olhos dele vindo. Ele, mãe, eu Exato. posso ser fotógrafo quando eu crescer, não posso? Eu falei, pode. E aí, no outro dia, ele quis cozinhar. Ele também gosta, sempre gostou de mexer com fogão. E ele quis cozinhar. E ele falou assim: mãe, posso fazer arroz? E eu, ai meu Deus, será que vai dar certo? E começa a surgir também o que é as nossas preocupações. A gente às vezes não vê o quanto os nossos filhos são capazes. E eu agora, nesse momento, gente, eu tô assim, surpreendida. Meus filhos estão me ajudando muito na minha rotina nova de estar dentro de casa. Eles estão super participativos, cada um tem uma função na dinâmica do dia a dia, né? De acordo com a idade, com a capacidade, com aquilo que eles escolheram, porque eu fiz lá eu não fiz bem uma lista, mas eu soltei no ar assim, e cada um falou assim: eu posso fazer isso, e o outro: eu posso fazer aquilo, e eu deixei eles escolherem. E está sendo uma experiência tão gostosa que eu estou quase agradecendo o Uhum. coronavírus por ter surgido, né? Claro que assim, a gente sabe todo o risco, gente, pelo amor de Deus, me entendam, né? Não me taquem pedras agora. É só trocar o olhar, sabe? Já que estamos numa situação que está totalmente fora do nosso controle e que a gente não vai conseguir, eu não sei como é que eu desenvolveria uma cura para o coronavírus. Eu não tenho estudo nenhum que desse suporte nisso. Então, se eu vou ter que ficar dentro da minha casa e passar por esse período, que eu troque o meu olhar, a minha maneira de ver as coisas, né? Exato. E assim, a Até experiência está sendo porque, fantástica. Sinceramente, então, está sendo fantástico. e é uma experiência fantástica. É assim, no começo pode ser até que você descubra alguns aspectos do caráter dos seus filhos que você fale assim, nossa, não sabia que meu filho mentia desse jeito, ou Uhum. não sabia que meu filho era tão preguiçoso. Porque às vezes a gente não convive tanto com os nossos filhos como a gente deveria. E por quê? Porque a vida em sociedade aí, né, a sociedade em si, o mercado de trabalho nos cobra de tal forma e a gente às vezes nem conhece quem mora junto com a gente. E eu vou dizer para vocês, quando eu comecei o homeschool, foi um confronto, porque eu descobri aspectos do caráter dos meus filhos, eles descobriram aspectos do meu caráter e do caráter do pai, né? Então, isso foi acontecendo. Eu até coloquei hoje uma postagem no meu Instagram. Não se assuste se convivendo 24 horas você descobrir alguns aspectos do caráter que precisam ser moldados, né? Isso é o início de uma transformação de dentro para fora. Então, é algo que vem para transformar. Então, enxergue toda a dificuldade no lar que você vai passar nesse tempo como processos de transformação de dentro para fora. Que esses É, processos é que são duradouros, entendeu? uma coisa que você me falou hoje de manhã, que eu até anotei, é: a casa é uma oportunidade de aprendizado. E como todos nós agora estamos em casa, que a gente tire esse tempo para crescer com toda essa oportunidade que está surgindo. E eu achei tremendo, Exatamente. tremendo isso, né? E uma coisa que eu falei logo em seguida é: e a gente precisa ter um como de cada vez. Então, assim, é não desesperar realmente, né? Estar atento,
observando, se percebendo, se permitindo, né? Se permitindo conhecer mais um ao outro. Intimidade dá medo. Acho que um dos maiores medos do ser humano, tem vários medos, né? Existem umas escalas assim de medos. Mas algum dos principais medos que o ser humano tem é o de realmente se relacionar de forma íntima. Que intimidade você vai saber o que é bom e o que é ruim na pessoa. E a gente Exato. precisa aprender a conviver com todos os aspectos, aceitar o outro e ajudá-lo, né? Não é aceitar e passar a mão na cabeça, né? Tá mentindo e eu falar, ai, que bonitinho, ele mente. Não, não é isso que eu tô falando, mas é percebendo isso, cabe a nós trazer o princípio correto e ir colocando esses Isso. princípios de vida, né? Então está sendo uma oportunidade de você ver a coisa de maneira diferente. Tá Exato. sendo, assim, para mim, não sei para as pessoas. Queria que vocês falassem aí, como é que está sendo essa experiência para vocês, né? De ficar em casa, de ter que você fazer pelo seu filho. Você está dando conta? Você quer fazer alguma pergunta para Dani? Esse é o momento, né? E Dani, eu queria que você falasse das habilidades essenciais que você falou para mim hoje de manhã. Eu achei Sim. tremendo também. Eu acho importante a gente pensar um pouquinho sobre o que é educação, né? A educação, ela envolve o ser como um todo. Então, é corpo, alma e espírito, né? É o acadêmico, é o moral e é o espiritual. Então, na escola, geralmente quando a gente fala de educação, a gente acha que é apenas ali o português, a matemática, a parte acadêmica. Ela é importante? Ela é. Só que é Claro. necessário a gente olhar para a educação que envolve a questão moral, né? E aí entra essas virtudes, o desenvolvimento de virtudes, né? E a questão espiritual, o direcionamento espiritual que a sua família vai dar para a criança. Né? Então, a gente precisa olhar para a educação com esse olhar mais amplo. Então, eu diria que os propósitos da educação, de acordo com a definição de educação, né, que eu conheço, seria preparar para que seja útil no futuro. Nós precisamos preparar os nossos filhos para o futuro, para que eles não passem apenas pela vida, mas que eles marquem, né, A essa terra, geração, né? marque a vida das pessoas, né, com aquilo que eles têm de melhor, né, Uau. que sejam formados costumes e hábitos. Então você precisa olhar para essa necessidade também de formar costumes e hábitos, bons hábitos, iluminar o entendimento, e aí a parte acadêmica é quando você traz luz àquilo que está em trevas, né? A pessoa não entende algo, então ela é como se ela Sim. tivesse com os olhos tapados para aquilo. Ela entende, ela fala, uau, não sabia disso, né? E de repente ela passa a entender. Iluminar o entendimento. E Olha que corrigir o legal. temperamento. Deixa eu só apontar uma coisa a respeito disso que você falou agora, que é muito interessante. No coach, a gente tem um. Como é que é o nome, gente? É um processo de aprendizagem. E ele tem 4 etapas. A primeira etapa é quando você nem sabe que você não sabe. É a treva total mesmo. Você nem sabe que aquilo Exato. existe. É a Né? E pior a escuridão. segunda é a pior escuridão. Daí você descobre que aquilo existe e agora você tem certeza que você não sabe sobre aquele assunto, mas você sabe que ele existe. É a segunda etapa. A terceira etapa é quando você começa a experimentar aquilo e você começa de alguma forma conseguir realizar. Então, você agora sabe que sabe, né? Isso é o ciclo da perícia. Agora você sabe que sabe. Então você já consegue executar aquilo ali legal. E depois vem a próxima etapa, que é quando aquilo entra no seu automático, vira o hábito, vira, né, o que você acabou de falar. E aí agora você não sabe mais que você sabe. Ou seja, você faz automaticamente aquilo ali. Então é isso que a gente tem que construir nos nossos filhos, né? Entender que eles não sabem de muitos assuntos. Então nós que sabemos um pouco mais e jogando para eles e despertando, ó, sabia que isso aqui existe? Sabia que tem isso aqui? Sabia daquilo lá? Aí ele vai ter certeza que ele não sabe, aí você vem com o ensinamento. E agora ele vai começar a aprender. Ele, ó, agora eu já sei fazer. Uau, já sei fazer. Você vai validar ele para construir a identidade de capacidade nele. E depois aquilo vai ficar Exatamente. automático e ele vai fazer sem que você nem fale nada. Né? Então, é Uhum. muito importante isso. E eu não sei se a escola está conseguindo fazer isso aí com louvor, infelizmente. Mas em casa está Então, nas nossas mãos, né? exatamente. Então agora você tem a oportunidade, né, nas suas mãos aí, de estar governando sobre a educação do seu filho. Eu não sei como a escola passou essa responsabilidade a você, devolveu essa responsabilidade a você, porque nunca saiu da sua responsabilidade, né? É, É responsabilidade dos pais educar os seus filhos, né? Ensinar os seus filhos. E a escola, talvez ela tenha passado para você um livro didático para você sim. preencher algumas folhas.
3 entende? livros, uma folha com as páginas, preenche e me devolve Então, quando acabar. Eu, é triste, porque você vai perceber que o seu filho não está motivado a preencher lacunas, né? sim, Esse é o problema, né? Preencher lacunas não é interessante nem para você, quanto mais para o seu filho, né? sim. Então, a gente precisa tornar isso de um modo agradável. Eu acho muito difícil tornar agradável o preenchimento de lacunas, tá? Mas o que eu diria para você é que você possa estar com ele nesse momento, tá? Para tornar aquilo um pouquinho mais suave, né? Para que não seja uma coisa forçosa. Agora, outra coisa, além de formar costumes e hábitos, de iluminar entendimento, seria corrigir o temperamento. Muitos Uau. dizem que o temperamento é algo que a pessoa já nasce com ele, é algo biológico. Eu, sinceramente, acho que o temperamento ele é corrigível. Porque se fosse assim, eu seria melancólica a vida inteira, né? E Sim, eu super concordo. eu já estou me descobrindo uma sanguínea, né? Então, assim, em alguns aspectos, né, a gente percebe mudanças, né, no nosso temperamento e o temperamento do nosso filho não é porque ele está muito nervoso que você fala assim, ah, é um colérico, né? E eu vou aceitar isso pro resto da vida. Não, de forma nenhuma, isso Não, não é ele precisa sentença. ser, exato, precisa saber utilizar, né, o lado colérico dele para o cumprimento do propósito dele. Então, eu Isso no diria assim, coaching que a gente dentro das chama isso, no coaching a gente chama isso de flexibilização. Você tem perfis Aham, e tem aqueles que predominam em você, mas está no seu controle você conseguir flexibilizar para o outro perfil que uhum, você precisa em determinado momento, ambiente e circunstância. Então, os perfis, exatamente. eles não são sentenças sobre a vida da pessoa. Ah, eu sou colérico e vou morrer colérico. Não, não tem isso. Você é É a colérico no síndrome de seu Gabriela, né? Eu natural. nasci assim, Use. cresci assim. Não, esquece isso aí. Isso aí é a maior mentira que já te contaram na Terra. Então, Ninguém nasce de um jeito e morre do exato. mesmo jeito. Se você nascer e Uhum, morrer do mesmo jeito, você não viveu. Você não viveu nessa Terra. exatamente. Você sobreviveu a vida inteira. Então é saber usar os perfis no ambiente e circunstância, desenvolvendo o quê? Por isso que a inteligência emocional é importante, que ela vai entrar exatamente nessa questão. A inteligência emocional é para você aprender a fluir em todos os perfis de acordo com a necessidade. Tem um momento que você tem que ser colérico, porque o colérico ele tem um poder de ação muito grande. Como ele se irrita mais fácil, ele entra em ação mais rápido. Então é saber Uhum, utilizar tudo isso a teu favor e a favor da tua sociedade, né? Porque não é só sobre você, né? Nós somos exatamente. sociais. Assim, e dando continuidade à questão do porquê, das habilidades essenciais, né, que nós precisamos desenvolver nos nossos filhos, a gente precisa treiná-los para estabelecer relações, conectar ideias. Eu diria assim que existem aí 5 habilidades, eu falei de manhã para você de 4, tá? Sim, foi. Habilidades, mas eu diria que são 5 habilidades que precisam ser desenvolvidas e aproveite esse tempo que você está com o seu filho para desenvolver nele essas habilidades. Que é ler bem, compreender bem, né? Ouvir bem, então é a escuta atenta, falar bem e escrever bem. Então são 5, eu vou repetir. Eu vou até anotar. Vai. Ler bem, compreender bem aquilo que se lê, né? Ouvir bem. A comunicação hoje é algo assim terrível. As pessoas entendem, ouvem uma coisa, entendem outra, sabe? É Exatamente. falar bem e escrever bem. Se você Uau. conseguir desenvolver essas 5 habilidades no seu filho, você está treinando ele para ser uma águia. Ele vai voar sozinho em Uau. qualquer aspecto, em qualquer área que ele for, se ele for para geografia, se ele for para matemática exatas, né? Se ele for para linguagem, se ele souber essas 5 habilidades, ele consegue se desenvolver sozinho, Uau. entende? Top Então são essas demais. cinco Qualquer um, na recomendações que eu dou para verdade, né? vocês. Até Oi? nós. Até nós. Sim, então se Quantas você pessoas a percebe gente que lida tem que não alguma consegue? coisa que precisa desenvolver, né, dentro dessas 5 habilidades, desenvolva, vá em busca disso. Eu diria que para quem Exatamente. tem filhinho pequeno, você pode estar ouvindo essa live e falando assim, mas eu não consigo adequar isso para minha realidade porque meus filhos são pequenininhos. Sabe o que você precisa desenvolver, mamãe e papai, no seu filho que é pequeno, que ainda não é alfabetizado? A consciência fonológica. Existem Uau. algumas atividades para serem desenvolvidas na criança, a consciência fonológica. Por quê? Porque a criança nasce ouvindo já. Na verdade, quando ela não tem nenhuma necessidade especial, ela já ouve desde o ventre.
Então, se assim é, nós precisamos utilizar essa habilidade a favor da aprendizagem. Então, você precisa desenvolver uma escuta atenta. Como que eu desenvolvo uma escuta atenta? Eu vou dar um exemplo para vocês de brincadeira para vocês fazerem em casa. Coloca no celular o despertadorzinho, sabe o tic-tac do relógio? Ou você põe num videozinho que tem o tic-tac, esconde esse celular em algum lugar da casa e faz assim, ó, vamos tentar achar o tic-tac pela casa? Ele vai desenvolver esse escutar atentamente. Isso vai ser necessário no método fônico de alfabetização. Uau! Para ele alfabetizar, ele vai precisar ouvir bem o som das letras. Então, isso é uma dica que eu dou para vocês. Isso é uma atividade, mas se vocês comprarem esse livro, eu até trouxe aqui para indicar para as mamães pequenininhos. Uau! Esse livro aqui, ó, Consciência Fonológica em Crianças Pequenas. Esse livro contém muitos jogos de desenvolvimento de consciência silábica, consciência de palavras, consciência de frases. E o Carlos Nadalim, ele tem um canal Como Alfabetizar Seus Filhos, né? Eu não sei se ele continua alimentando esse canal, porque agora ele está no Mac, né? Mas você pode fuçar lá na internet, consciência fonológica, e você vai achar muita coisa para desenvolver no seu filho antes da Eu já até alfabetização. anotei aqui para pesquisar depois. E não só para criança pequena. Eu percebo que tem pessoas que não têm isso aqui desenvolvido. Tem, mas não está Exato. desenvolvido, não está treinado. Exatamente. Sabe aquela pessoa que você está falando com ela, não escutei, fala de novo. Gente, pelo amor de Deus, né? Não sei quem se aborrece com isso, mas eu tenho um adolescente de 18 anos, eu falo que deve ser hormônio, mas agora eu já estou achando que não é hormônio, não. Foi falta de treinamento mesmo. Às vezes eu tenho que falar a mesma coisa para ele 3 vezes. E aí eu falei assim para ele, olha só, olha nos meus olhos, preste atenção, eu não vou repetir de novo. E às vezes ele escuta e, tipo, metade da frase, cara, sumiu dentro do cérebro dele. Isso é a memória a memória auditiva, que chama. Você precisa primeiro começar dando um comando. Por exemplo, Isso. João, vai lá na cozinha. E ele vai, é um comando. Agora você fala 2 comandos. João, vai na cozinha e pega um copo de água para mim. São 2. João, vai na cozinha, fala pro seu pai que eu estou aqui e pega um copo de água para mim. São 3. Então você vai aumentando gradativamente esses comandos para que a memória auditiva seja desenvolvida. Isso tudo é importante. Entendeu? Top demais, gente. Assim, uma coisa que eu gostaria de falar agora como atividades, né? Porque a gente prometeu aqui dar dicas, então eu vou lançar aqui as dicas, tá, gente? Sim, lança. Eu quero todas. Fique atenta às oportunidades. Por exemplo, beija-flor na janela. O beija-flor pousou na janela. O que é o beija-flor na janela? Não é só um beija-flor. Ele é um assunto para pesquisa. Ele é um assunto, é um incentivador da aprendizagem na sua casa. Então, utilize essa oportunidade, tá? Culinária, como eu falei, dá para trabalhar exatas fazendo um arroz, fazendo um feijão, né? A contagem dos grãos, a separação, o dobro da água, né? O que é dobro, o que é a medida, sabe? O que é o ml. Enfim, se você for parar para fazer uma gelatina com seu filho, você vai estar ensinando matemática para ele. Tá? Uau. Agora, tem filmes inspiradores que você pode passar para o seu filho assistir. Isso você procura numa pesquisa na internet, você encontra. Um deles é o filme do Ben Carson, Mãos Talentosas. Isso é para os maiores, tá bom? Isso muito incentiva bom muito o desenvolvimento educacional da criança. Fazer arte com a criança. Aquarela, não sei se você tem aí em mãos, mas se você tiver, senta para fazer com eles, é muito legal. Uma vez nós fizemos nós 4 aqui em casa. Até o pai participou. Cursos na internet, muitas plataformas abertas para você desenvolver junto. Você pode pedir para que eles escolham. Hoje meu filho escolheu um curso de programação de computadores, né, essas coisas. Ele escolheu, ele falou para mim, por que ele escolheu? Porque eles estavam no ócio. Aí eu falei assim, filho, faz uma lista de 10 coisas. Falei para ele e para Carol. 10 coisas que vocês querem fazer durante esse período de quarentena. Só que tem que ter relação com a aprendizagem. E aí eles fizeram. Outra coisa é o quebra-cabeça. Também é muito legal de montar em família. Jardinagem. Se você tem um jardim em casa, aproveita esse tempo para desenvolver esse pensamento de que tudo que se planta colhe. Né? Se a gente quer plantar morangos, a gente tem que... se a gente quer colher morangos, a gente tem que plantar morango, né? Então, assim é a vida, né? Enfim.
Esse filme, perguntaram aí, é com quantos anos, né, que pode indicar esse filme? Só, assim, não tem cena de sexo, drogas e rock and roll, tá? Não tem. Aham. O que tem O filme é top. são cenas de cirurgia neurológica. Então, às Aham. vezes, você não vai querer mostrar pro seu filho essa cena. Eu mostro, porque eu acho tremendo isso, né? Sim, sim. Mas só por conta disso. Eu indicaria, assim, acima dos 10 anos, dá para assistir tranquilamente esse filme dos Mãos Talentosas, tá bom? Fazer um borboletário lá no meu perfil, né, do Insta, eu compartilhei que nós fizemos um borboletário para Carol esses dias. Foi muito legal. Ela começou a dar folhinhas para as lagartas, deu nome para as lagartas, foi bem interessante. Jogos de tabuleiro, sabe aqueles antigos, dama, xadrez, essas coisas? Banco imobiliário, bota, tira tudo isso, tira a poeira disso tudo, desce do guarda-roupa essas coisas e bota na mesa para todo mundo jogar. Brincadeiras antigas, Stop, Cinco Marias, Verdade ou Desafio, Uno, Imagem e Ação, Continue a História, enfim, gente, tem muita coisa boa que dá para aproveitar, tá? Eu vou tentar depois, será que eu consigo salvar essa live depois para a gente poder Eu vou tentar salvar a disponibilizar no live. YouTube? Inclusive, assim, ó, eu esvaziei meu telefone para eu conseguir salvar na memória. Se eu conseguir Então, salvar, eu dou um jeito de passar para você. tá, Eu não sei se beleza. Aí a você gente daí do coloca seu no lado se você YouTube, né? consegue. E Exatamente. outra coisa legal também, tem 3 sites que eu quero indicar para vocês, tá? Um Uau. é para aprendizagem do inglês, outro é para matemática e outro é para atividades diversas. Para quem consegue dominar um pouquinho que seja o inglês, já vai conseguir fazer uso desse terceiro site aí que eu falei. Então, o primeiro é o do inglês, é o Duolingo. Não sei se você conhece, mas para os maiores o Duolingo é muito legal para desenvolver uma língua. Pode ser o inglês, pode ser o espanhol, pode ser tem até o É mandarim, muito legal. né? É muito. Eu estava É fazendo muito joia. francês. Eu tenho um sonho de falar em Então, francês. Eu estava fazendo ó, francês no sim, Duolingo, tem tava lá já muito fazendo 10. aquele biquinho. Tava Merci engraçado. beaucoup, né? Beaucoup. Essas coisas. Agora, Academia Khan é o site de matemática. É muito joia, porque você acompanha o progresso do seu filho na matemática. É de graça, tá? Tudo isso que eu tô falando é de graça, ok? Uau. E você consegue acompanhar o relatório dele, né? Como eu falei, e ele vai se empolgando, porque o bichinho dele, conforme ele aprende matemática, o bichinho dele vai crescendo. Então ele começa com Que uma legal. folhinha, um bichinho pequenininho, depois ele vai É aumentando. bem lúdico, né? Aham. E o último aí que eu queria deixar é o Worksheet Works. Eu vou escrever aqui no comentário para vocês verem como Escreve. escreve, tá? Worksheet Works. Vocês entram no site que tem essas duas palavrinhas aí juntas. Eu acho que é worksheetworks.com. Você Cheat de consegue ovelha, né? preparar. Eu não tenho certeza. Mas você consegue preparar atividades, tipo caça-palavras, labirinto, você mesmo prepara e Uau. imprime. Então, você tem assim vamos dizer que você não está muito inspirada, você quer deixar o seu filho fazendo algo produtivo, mas você não pode estar com ele. Então, você pega e imprime para ele esses labirintos, faz um por dia, faz um caça-palavras, faz uma atividade de matemática que tem lá também, que é interessante, né? De ordem crescente e decrescente, enfim, tem muitas dicas legais lá. Tá bom? Basicamente é isso. Eu acho que se vocês entrarem nesses sites que eu falei, inclusive no canal do Carlos Nadalim lá no YouTube, você vai descobrir algumas atividades para desenvolvimento da coordenação motora fina e o desenvolvimento da consciência fonológica, tá bom? Ficam essas dicas aí para vocês. Acho que eu falei o que eu precisava nesse aspecto. Muito legal. Dani, fala um pouquinho do teu trabalho. Como que é o teu trabalho? Exemplo, né? A gente hoje a Dani fez uma consultoria, quase fizemos uma consultoria, a gente vai ter que marcar a nossa consultoria, É verdade. porque a gente ficou encantada com outros assuntos também, né, que a gente foi colocando lá na nossa reunião. Mas eu queria entender um pouco mais do teu trabalho, porque assim, eu realmente estou muito inclinada mesmo a partir para um homeschool. Eu acho que é um diferencial muito grande, né? Eu amo a liberdade,
amo a liberdade, eu sou livre, eu sou uma pessoa livre. E como que é essa dinâmica, assim? Qual é a orientação que você dá? Como que funciona a tua Certo. consultoria? Fala um pouquinho. Então, o que eu tenho feito é compartilhado a minha experiência com as famílias. Tem famílias que recebem de modo gratuito aquilo que eu coloco no canal do YouTube, aquilo que eu coloco no Instagram, tem muita coisa ali sendo compartilhada na página do Facebook, a página EP no Lar, a página DR Educacional no Facebook, tem muita coisa. Mas tem Depois você me famílias que passa todos querem. os seus links que eu vou deixar no meu Passo. Instagram para as pessoas te seguirem. Mas fala Ótimo, aí. ótimo. Tem lá no meu, na minha bio do Instagram, também Aham. tem no Linktree uma árvore de links lá que eu deixei, tá Ai, que bom? legal. Mas para algumas famílias, às vezes elas querem um atendimento exclusivo, um atendimento assim que eu ande com elas passo a passo falando da realidade delas e para elas eu dou uma consultoria. E aí tem os planos de consultoria que vocês entrando em contato comigo, até vou deixar para vocês o meu telefone, tá bom? O DDD é 16 99279 7798. Vocês me adicionam no WhatsApp e a gente pode estar marcando uma consultoria gratuita para vocês saberem como funciona essa consultoria. Mas, basicamente, eu vou dar toda a orientação necessária que a sua família precisa para que você consiga conduzir os seus filhos. Eu não faço aquilo que é de sua responsabilidade, mas eu tomo você pela mão direita e digo, eu te ajudo. Ai, Entendeu? É que assim que eu faço. top. Agora outra coisa que eu queria falar rapidinho para vocês, eu tô com um projeto novo agora que chama De Volta para Casa. Por conta dessa situação do coronavírus e tudo mais. Então, se você quiser fazer parte desse projeto de volta para casa, eu estou cobrando um valor muito simbólico, depois eu posso passar para vocês, e vocês vão poder entrar num grupo de mentoria, né? Uau. Inclusive, as ideias, né, surgiram, inclusive, de ver o seu trabalho também, viu, Carla? Eu tenho que te honrar, porque você me inspirou muito hoje de manhã, e eu quero também transbordar na vida das pessoas do mesmo jeito que você tem transbordado, tá bom? Amém. Que bom, E que eu acho que bom. Deus vai te honrar grandemente por isso, tá? Amém. Amém. Agora, é isso. Se você quer voltar para casa, né? De volta para casa é um processo de conversão. É um processo de retornar às origens. Sabe aquele papel de mãe? Entendem? Então, se você quer fazer esse processo, vem junto comigo, entra nesse barco junto comigo aí, Eu já nesse quero. grupo, Já pode nessa mandar o link. mentoria. Então, eu vou colocar a partir de amanhã um link de cadastro para quem quer entrar. E os primeiros a fazerem esse cadastro é que vão entrar nesse grupo, porque eu não quero um grupo numeroso, para que eu possa caminhar com essas famílias de Sim, perto. Tá bom? é. É uma Então, estratégia basicamente é mesmo, isso. Eu assim. agradeço a Ah, eu que oportunidade. te agradeço. Olha, foi de Deus. Eu falo que foi. Deus não une pessoas, ele une propósitos, né? É verdade. Deus sabe do meu coração quanto tempo, eu estou emocionada, gente, quanto tempo eu já queria saber mais sobre esse assunto, quantas dúvidas eu tinha. Alguns anos atrás, eu entendi, né, que a escola foi criada por uma demanda industrial. E eu falei assim, gente, hoje são tantas possibilidades na vida que não é possível que eu não tenha mais nada. Não é possível, sabe? Eu falei assim, eu quero entender mais sobre isso. Eu quero um dia, quem sabe, não ter que assim, não colocar mais meus filhos na escola. E o dinheiro que eu estaria gastando, porque meus filhos sempre estudaram em escola particular. Né? E é uma demanda, eu tenho 3 filhos, então você imagina, são 3 mensalidades que a gente paga por mês. Não é barato, não é só a mensalidade, vem uniforme, lanche, livro, material escolar que quebra, que some, que rouba, todo o prejuízo emocional que às vezes é causado por convivência com crianças que fazem bullying, com professores que são desestruturados emocionalmente, enfim. E assim, a Dani surgiu na hora certa, no momento certo, Glória a no Deus. Fico momento muito da minha feliz. vida que eu tô assim, eu tô justamente querendo dar esse passo, né? Então é de Deus mesmo, gente. O que eu posso pedir para vocês que estão aqui nessa live compartilhem essa live com outras pessoas que não conseguiram estar aqui com a gente. Eu vou tentar salvar, mas eu não garanto que o Instagram ele é imprevisível, né? Se der tudo certo, vai ser Verdade. salva e vai para o YouTube, para o meu e para o da Dani. E sigam a Dani, tá? Chamem ela nessa mentoria, ó, 28 segundos para cair o nosso Instagram. DR Então, educacional, né? E a gente vai conversando. Me manda vamos um zap conversando. lá e a gente consegue.
passar Sim, chamem a informações. Dani, tire as dúvidas. Olha, eu vou falar para vocês, o preço é ridículo. Chama ela, tá bom? Verdade, Dani, muito verdade. obrigada. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Obrigada a todos Eu que vocês que ficaram aqui com a agradeço. gente, tá? E vamos tentar salvar isso aqui para a gente